Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, baixe pelo link da nossa descrição e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Aproveite competições nacionais e internacionais, entre essas a Bundesliga, o campeonato alemão gratuito, cara. Então aproveita, é grátis, baixe já o OneFootball e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Beleza? Galera, vamos falar dessa vitória do Flamengo. O Flamengo vence o Talleres de Córdoba no Maracanã por 3-1. Passar para vocês algumas questões do jogo. Uma vitória muito importante que dá ao Flamengo 6 pontos e aí, por consequência, a liderança do seu grupo. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, a sua curtida, dá essa moral pra gente, e também a sua inscrição no canal. O amigo rubro-negro que ainda não tá inscrito, cara, chega junto, espero aí que você goste de poder acompanhar e possa poder acompanhar aqui a gente, beleza? Obrigado aí pela força de geral. Bom, vamos falar aqui da vitória do Flamengo. O Flamengo vence por 3-1, e aí naturalmente, né, cara, a gente já começa a ver e a ouvir ler, pô, o Flamengo, né, vence, alguns jogadores acabam jogando bem melhores do que vinham jogando, mudou alguma coisa. Isso aí, né, é de praxe. Então, assim, não muda absolutamente nada. Quando a gente fala de organização tática, quando a gente fala de sistema de jogo, não mudou absolutamente nada. Mudou porque os jogadores executaram. Então a gente não pode subestimar, a importância final do jogador. A tática, ela tá ali para dar um suporte, a tática, ela tá ali para organizar, né, para dar um apoio, mas no final das contas, cara, quem executa são os jogadores, e eles executaram muito melhores do que haviam executado antes. Não apenas em uma execução de finalização, tal, execução do jogo, de interpretação, de ocupação do espaço, de encontrar o homem livre. Então por isso que as coisas fluíram, mas como mudança de sistema, não, é um detalhe aqui, ali, mas nada. Então o mesmo esquema tático, a mesma formação tática, mesmo sistema de jogo. Beleza? E, inclusive sobre ocupação, galera, eu já deixo o convite. Fiquem de olho, hein? Fiquem de olho. Porque no próximo vídeo, possivelmente, o YouTube não vai notificar vocês, porque ele dá um bug, né? O YouTube não notifica sempre. Então, galera, aperta aí o sininho, ou então fiquem atentos aí, por volta de 6, 6 e meia, nós vamos trazer um outro vídeo, que aí a gente vai falar sobre, né, a pergunta que o canal fez ao Paulo Souza na coletiva, e essa resposta do Paulo Souza eu acho que é importante para nós escutarmos, que vai falar sobre essa questão da ocupação do espaço para encontrar um homem livre, um assunto que a gente já debateu até aqui, e que inclusive eu acho que pautou um pouco essa vitória do Flamengo. Fechado? Então, por volta de 6, 6 e meia, fiquem atentos, porque nem sempre o YouTube acaba notificando. Beleza? Vamos falar sobre alguns gols do Flamengo, que a gente vai falar de construção por baixo, né? E houve de fato uma evolução, não apenas nesse jogo, mas o Flamengo já vinha demonstrando uma intenção de fazer, de sair por baixo, evitando o chutão. Então eu vou trazer para vocês, vamos acompanhar juntos então o gol do Flamengo que a gente conseguiu filmar lá no canal, lá no Maracanã. Vamos lá. Ó, o Ilharão fez ali a triangulação com o João Gomes, tentou uma bola um pouco mais longa. Ó, o Everton faz o improviso, belíssimo balão, devolve ali pro Ilharão, volta pro Santos, que estreou com a camisa do Flamengo. O Flamengo vai ali, ó, se organizando, olha lá, ó. Vai tentando, sai pela direita. Olha, o Ilharão encontrou livre. O Everton Ribeiro, como um homem livre, abriu, deu a velocidade por dentro. O Flamengo vem com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, que trocaram ali de posição. Olha, o Gabigol trocou a Arrascaeta. Vai ali, sofrer o pênalti que o Gabigol faz. Ocupação de espaço, todo mundo viu. Automatização, todo mundo viu. A busca pelo homem livre, ultrapassagem. É nítido este lance, uma melhora do Flamengo na execução do jogo. O jogo é o mesmo. A saída com os três, os dois volantes, o ala, mesma coisa, só que a execução, né? Então, o Gabigol abre o placar, marcando de pênalti, mas a origem da jogada, uma jogada indo por baixo, com melhores ocupações dos jogadores dentro de campo. Estamos falando de ocupação, estamos falando de interpretação, passa pelo segundo gol do Flamengo. Muito parecido, e ali tem uma questão individual, cara, muito importante, um jogador muito habilidoso, muito lúcido e muito inteligente. Eu quero que vocês observem o Arrascaeta. A gente vai ver que o Arrascaeta está um pouquinho mais por dentro, próximo à última linha do Talleres. O Bruno Henrique está aberto e o Arrascaeta vai ter, né, a interpretação correta de ocupar um espaço mais à frente, de entrar na linha de passe do Davi Luiz, que ele dá esse passe, né, um pouco mais médio ao Arrascaeta, e aí vem a técnica do cara, aliada à interpretação e inteligência, porque ele sabe que o Bruno Henrique está ali aberto, ele atrai a marcação de primeira, ele dá essa bola para o Bruno Henrique, tem o corredor, o Bruno Henrique explora esse corredor com velocidade, o Flamengo vai armando a jogada, tenta o passe por dentro, e aí vem o Everton Ribeiro, com meia pelo lado direito, fecha e faz a finalização 2-0. Um gol bonito também, de muita inteligência. Vamos lá.
saída de bola, o Ilharão toca para o Davi Luiz. Neste instante, vocês vão observar lá, o Arrascaeta sai, entra num espaço de primeira, e aí entra o improviso com muita técnica. Bruno Henrique começa a acelerar, impõe a velocidade pelo lado, ou o Everton Ribeiro acompanhando a jogada da meia-lua, coloca no fundo da rede. Uma belíssima partida do Everton Ribeiro, que junto com o Santos estreou, né? Everton, tu estreou pelo Flamengo também nessa temporada, vendo partidas muito ruins, fez uma partida muito boa. Premiado com os 2 gols, mas mais do que os gols, foi um jogador que colaborou bastante, que fechou, que conseguia ali interpretar os espaços, que tentava buscar o homem livre, que é muito importante, cara, nessa ideia do Paulo Sousa, e ainda marcou os gols, então mais do que nunca provou, né, que ele fez um grande jogo. Um ponto que ajudou muito, que colaborou bastante com o Bruno Henrique, principalmente quando o Flamengo estava sem bola, era posicionamento do Thiago Maia como um volante canhoto pelo lado esquerdo e, além disso, mais ao fundo, o Felipe Luiz. Quando o Flamengo tenta nessa formação do 4-4-2, muitas das vezes era um 4-3-3, porque o Thiago Maia estava ali meio que cobrindo a do Bruno Henrique, e o Felipe Luiz também estava ali meio que cobrindo, então um jogo de colaboração. Por isso que eu falo que foi um jogo coletivo de colaboração, não apenas com a bola, de toque, de jogadas com efeito, não. Até mesmo sem bola, os jogadores ali meio que solidarizando, né, um ao outro e tentando ajudar. Isso ajuda, inclusive, ao Bruno Henrique. Foram raros momentos até que ele precisou descer tanto, porque estava ali sempre o Thiago Maia buscando ocupar ali, né, ser uma sombra para ele, para que o Bruno Henrique não precisasse descer tanto. Então por isso que vocês vão observar várias vezes o Flamengo até num 4, uma espécie ali de um 4-3-3, porque o Thiago Maia estava ali fazendo também a do Bruno Henrique na fase defensiva, quando já estava um pouquinho mais atrás. Curiosidade, apenas como curiosidade, vou trazer para vocês, antes de falarmos do terceiro gol do Flamengo e também do gol do Tadjeres. Curiosidade, o Tadjeres no escanteio, na sua fase ofensiva, na organização do escanteio, eles posicionam 2 jogadores ao centro do campo. Isso é mera curiosidade, não tem nenhum fato científico para isso, mas só curioso, porque, cara, 98% dos times eles colocam um só no rebote ou nenhum. Então o Tadjeres coloca 2, isso automaticamente acaba prendendo também 2 do Flamengo, faz um duelo de 1 contra 1. Então tô trazendo aí para vocês, porque certamente na televisão não dá para ver, né, porque acaba cortando, mas é curioso, de fato é curioso. Bom, gol do Tadjeres passa no momento que o Flamengo baixa a intensidade. Isso aí ficou nítido. Próximo ali ao final do primeiro tempo, o Flamengo diminui bastante a intensidade, só que diminui a intensidade também no período sem bola. E do outro lado tá uma equipe que, né, vai buscar o resultado. O Flamengo deu muito mole ali, ficou descompactado, né? A gente vê uma quebra óbvia de uma compactação, o espaço fica ali gigante. E o jogador Tadjeres, que a gente já havia até falado, né, que eles atacam com esses 4, né, um mais à frente, os 2 pela ponta, um pelo meio, tem um espaço muito grande. Aí o Davi Luiz tenta compensar esse buraco, quebra a linha sustentada, né? Ele vai lá para tentar diminuir, fica uma enorme desorganização, junto com isso, com uma jogada muito bonita do Tadjeres, e aí o Tadjeres diminui o placar no Maracanã, 2-1 no primeiro tempo, mas foi no momento que o Flamengo diminuiu a sua intensidade. Dá pra gente trazer isso junto nesse paralelo, porque não é coincidência. Intensidade caiu, pode ter caído a desconcentração, desorganizou, eles aproveitaram ali o espaço. E ainda quando a gente fala de espaço, falamos bastante, né, sobre essa questão do espaço, vai vir ainda sobre essa coletiva do Paulo Sousa, no próximo vídeo, o canal falando sobre isso. O terceiro gol do Flamengo também tem a questão da ocupação do espaço, que é o Everton Ribeiro que toca para o Bruno Henrique mais aberto pelo lado, e o Bruno Henrique devolve para o Everton, que interpretou que tinha aquele espaço à frente, ele ocupa aquele espaço esse criado por um terceiro homem, que não participa diretamente da jogada, que é o Gabigol, porque ele puxa o defensor do Tadjeres, e cria-se um grande espaço, um grande vácuo por ali. Ele dá esse passo em profundidade, aí o Everton Ribeiro marca o terceiro gol, o segundo gol dele, o terceiro gol do Flamengo, mais uma vez, ocupação do espaço. Então, se eu pudesse resumir esse jogo do Flamengo, eu resumiria numa uma melhor performance, né, na ocupação do espaço. Isso tem a ver com a questão tática, tá ali como um apoio, mas sobretudo com a execução e interpretação dos jogadores. No final das contas, eles são artistas. Eles que precisam interpretar e saber executar o jogo, independentemente de qual a solução. Beleza, galera? Obrigado aí pela companhia de vocês. Vou reforçar o pedido, então, hoje, entre 6 e 6 e meia. Fiquem de olho, porque nem sempre o YouTube acaba notificando a vocês. Vou mostrar para vocês a pergunta aqui do nosso canal e a resposta que o Paulo Sousa traz pra gente sobre essa questão do homem livre, da ocupação do espaço. Eu acho que vai ficar um pouco mais... A gente vai tentar sintetizar aqui, ilustrar um pouco, vai ficar fácil pra gente entender qual é essa busca desse conceito do Flamengo na fase ofensiva. Fechado? Obrigado aí pela moral de todos. Deixem um like, se inscrevam no canal. A gente vai se vendo. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.